Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas doenças parasitárias, nós vamos ainda um pouquinho mais longe ainda, depois dessa aula ainda nós temos mais algumas doenças, tá? Nós vamos falar hoje sobre a leishmaniose, tá? A leishmaniose, a sua transmissão, ela é feita através de um vetor, tá? Então, o protozoário vai estar ali no bico, tá? Na saliva do mosquito palha. E o mosquito palha, no momento em que ele vai picar o indivíduo, ele acaba transmitindo, tá, esses protozoários para o ser humano, tá? Ele é considerado tropical, então ele vai ser encontrado em países de clima quente e úmido, e como nós temos aqui em certas regiões aqui no Brasil, né? Então esse aqui é o mosquito palha, tá? Ele é um mosquito bem pequeno, tá? Por mais que a foto esteja grande, ele é um mosquitinho bem pequeno, assemelha-se ali ao pernilongo, né? E ele tem já esse nome, palha, porque a sua cor, né? A sua coloração é uma coloração de cor palha, então ele é bem difícil de ser visto, assim, sabe? Lógico, a gente consegue ver, mas essa coloração dele dificulta, tá? Tá vendo? Uma das características também do mosquito palha é que ele sempre quem acaba atacando ali são as fêmeas, tá? Para fazer a maturação dos ovos, tá? Então ela acaba geralmente picando no entardecer. Então, quais são os tipos de sintomas, né, que a pessoa vai desencadear, né? Primeiro, nós precisamos saber que existem dois tipos de leishmaniose e dependendo do tipo de leishmaniose, a pessoa vai desencadear um sintoma diferente. Então, nós temos lá a leishmaniose visceral e a cutânea, tá? A cutânea também chamada de tegumentar. Então, vamos lá. Vamos começar com a leishmaniose visceral. O vetor também ali, eu coloquei espécie Lutzomia, né? Mas também conhecida como o mosquito palha. Só que, uma coisa muito importante, o protozoário que causa a leishmaniose, não vamos se confundir. Quem causa a leishmaniose é o protozoário Trypanosomatidium, tá? E não, no caso, o mosquito. O mosquito, ele vai fazer a transmissão, mas quem causa a doença é o protozoário, tá? Nós vimos os mosquitos são pequenos, de cor clara, tá? Adoram viver em locais escuros e úmidos e quentes, tá? Então, coisas que atraem eles são o acúmulo de lixo. As fêmeas vão se alimentar de sangue, principalmente no final da tarde, tá? Para o desenvolvimento dos ovos. Nós, seres humanos e outros animais, vão ser considerados grandes reservatórios dessa doença. Por quê? O mosquito, no momento em que ele suga, no caso a fêmea, tá? Vai fazer esse processo. No momento em que ela suga o sangue desses indivíduos para se alimentar, ela acaba, então, transmitindo através da sua saliva esses protozoários, tá? Então, que vão cair diretamente na corrente sanguínea. Em regiões rurais e de mata, nós podemos ter ali os roedores e as raposas como os principais. Já no ambiente urbano, nós vamos ter o cão fazendo esse papel intermediário. Os sintomas que o indivíduo vai desencadear é fígado e baço. Agora, como nós vimos o nome visceral, esse protozoário, ele atinge diretamente as vísceras, tá? do ser humano. Então, o fígado e o baço vão ser os principais órgãos afetados, podendo ter o seu tamanho aumentado e pode também até atingir a medula óssea, tá? Então, vai prejudicar muito o indivíduo. O diagnóstico para análise desse protozoário vai ser feito, então, a coleta do sangue para análise de anticorpos, e feita a punção, tá? Com inoculação, então, desse material em cobaias, ou então a biópsia, tirado um pedaço desses órgãos afetados e feito, então, a análise, né, presente desse patógeno. A medida de prevenção, né? Então, como
nós vimos, a leishmaniose visceral, ela também pode ter um outro nome, que é chamado popularmente como calazar. E o meio de prevenção, né, aqui eu coloquei calazar, é o uso de repelentes. Então, ainda não existe nada que possa, nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de vacina que possa prevenir, né, novos surtos, mas o uso de repelente para evitar que o mosquito chegue até a sua pele é um caso que pode, né, auxiliar bastante, tá? Outro fator importante também é fazer a armazenagem do lixo orgânico de forma, né, adequada, não deixar ali pro lado de fora, isso pode estar atraindo para perto da sua casa. E agora nós temos a leishmaniose tegumentar, ou também cutânea, como nós tínhamos falado. Ela é uma doença infecciosa, né, que vai ali provocar feridas na pele do ser humano, em formas de úlceras, tá? Pode também atingir as mucosas, via aéreas superiores, né? Então pode judiar bastante, tá, do indivíduo. Aqui no Brasil nós temos 3 espécies diferentes desse micro-organismo, que é a Leishmania amazonensis, Leishmania guaenensis e a Leishmania brasiliensis, tá? O vetor transmissor desse protozoário é a fêmea, tá? Do mosquito, como nós já tínhamos visto, do mosquito palha. E os roedores, marsupiais, animais domésticos podem servir de reservatório para os parasitas. Então, vão ficar lá inoculados dentro desses animais e podem ser transmitidos, então, para o ser humano posteriormente, tá? No ser humano, ele vai se desenvolver dentro das células dos macrófagos. Quem são os macrófagos? São os leucócitos, né? São células que fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo, tá? Quais são, então, os sintomas? Tem aqui, né, a fotinho, ó, linda, né? Fotinho aqui da região, tá, da ferida. Então, essas feridas, elas vão ser pequenas, vão apresentar ali alguns fundos granulosos, porosos, bolhosos, tá? E eles podem diferenciar no tamanho, pode ser um lugar grande, outro pequeno, e eles demoram para cicatrizar, tá? A ferida primária, ela tem as mesmas características da cutânea simples, mas a diferença é ao mesmo tempo, meses depois, surgem metástases, né, na mucosa e acabam destruindo a cartilagem do nariz, do palato, provocando até deformações graves. Então, a pessoa, ela acaba tendo ali uma deformação, né, no seu rosto muito grande, porque ela realmente destrói toda essa parte cartilaginosa. Então, sem contar que a pessoa ali acaba tendo não só uma deformação física, mas como acaba atrapalhando ali toda a parte respiratória, né, toda a parte alimentícia, né, que a pessoa se alimentar, ela acaba, então, sofrendo bastante. Sem contar também que a pessoa pode estar desencadeando febre, calafrios e mal-estar. Então, existem 2 tipos de diagnóstico, o exame parasitológico direto e biópsia, então, que vão determinar, então, se vai ter a existência, né, naquele tecido ao redor da úlcera, da lesão ali, vai ter, então, o parasita ou não. Então, a reação de Montenegro, que vai mostrar, então, se a pessoa teve o contato com a leishmania, independente se der positivo, se ela vai necessariamente ser portadora da doença ou não, tá? Apenas, às vezes, teve o contato com o protozoário, mas não desenvolveu a doença, ok? Pessoal, nós vamos, então, eu deixei aqui para vocês de como é que é o processo, tá? Leiam aí, lógico que essa é uma parte prática para a gente fazer, por enquanto vocês vão só tá ali descrito qual vai ser o processo, tá, das 2 reações. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre a malária, tá, e outras doenças, ok? Espero que vocês tenham entendido, ok? Qualquer dúvida deixa nos comentários ou manda um e-mail para mim, ok? É elisangela.com.escola.pr.gov.br, ok? Qualquer dúvida pode mandar por lá também, se você tiver vergonha de comentar. Mas não esqueça, se você puder perguntar na nossa sala de aula é muito melhor, porque assim, às vezes, tira a dúvida de um outro coleguinha também que era igual à sua, ok? Então, é isso, pessoal. Boa aula para vocês.